Então, oficialmente, sejamos todos bem-vindos aí, né? Estamos já na nossa 8ª aula do ano. Já estamos nos acostumando aí a esse novo formato, essa plataforma. Estão vendo que está sol aqui onde eu estou, né? Porque eu estou na Austrália hoje fazendo a transmissão aqui são 8 horas da manhã. Que delícia, né? Poder fantasiar no meio desse isolamento, né? Pelo menos assim na paisagem a gente está uma viajada, né? Literalmente. Então hoje nós temos a nossa agendinha aqui, capítulo 7 da Agenda Cristã. A Rosângela vai fazer a leitura para a gente, os comentários. Depois a Ana, a pedido do Gabriel, que teve um compromisso aí de última hora, não ia poder chegar a tempo, né? Então a Ana vai fazer a prece inicial. Depois nós teremos o Evangelho, que hoje será o capítulo 8, itens 1 a 4. E hoje eu conferi, é isso mesmo, tá certinho. É o Léo que vai fazer para a gente. Depois nós vamos todos juntos aí, né, discutir o tema da aula de hoje, que é ainda na lei de liberdade, mas falando do princípio de ação e reação. Aí a Ivana fará nossas vibrações e a Helenice a prece final. Ok? Então, começando com a leitura da Agenda Cristã, eu peço a Rosângela que faça a leitura para a gente. O Paulo, é impressão minha ou tá? Alô? Rosângela? Eu acho que a Rosângela teve um problema. Tem mais alguém que está com problema ou é só a Rosângela? Ana, está ouvindo? Eu estou ouvindo. Regina? Sim, estou Ouvindo. Eu acho que a Rosângela caiu. Deve estar né? voltando. Vamos ver. Até sumiu aqui a fotinha. A imagem dela está congelada. Vamos aguardar um minutinho. Acho que ela ficou tão nervosa de fazer. Que ela caiu. Deixa eu tentar o contato com ela pelo WhatsApp aqui. Que bonito. Entrou ou não? Tá com problema. Ela voltou aqui na lista de participantes, né? Sim, ela está ali, mas está sem imagem. Rosângela, está nos ouvindo? Mandei um zap aqui, vamos ver se ela responde. Não. Chegou o socorro lá. Tudo bem, Rosângela? Desculpa, pessoal. Desculpa, Não, gente. obrigado. Nada. Posso Boa noite, ler? Zibéria. Pode sim. A Rosângela vai começar a fazer a leitura. Ela teve um probleminha aí, caiu, mas já voltou. Vamos lá. Solicitação fraterna. Ajude com sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda a parte.
que Rosângela? Caiu de novo. Caiu de novo. Alguém se habilita a ler aí? Quer que eu leia? Eu posso ler. Depois eu já faço a... Tá bom, oração, por favor, pode Ana. ser? Pode sim. Vou começar de novo, então, tá? Deixa Ok. na tela para ficar mais fácil agora. Tá. Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, e devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Tô bem. O que nós podemos tirar dessa mensagem aí da Agenda Cristã de hoje? Calma, por favor, um de cada vez. Vamos lá. Eu acho que a mensagem da Agenda Cristã hoje é em relação ao orgulho de pessoas que não ajudam o próximo, ou não desçam o seu torre de marfim, ou seja, não desçam o seu pedestal, para prestar assistência àquele que necessita. Então, mas ela não traz uma mensagem para a gente, né? Uma solicitação fraterna. Como que nós reagimos diante dessas pessoas, né? Quando a gente se depara com pessoas que têm esse tipo de comportamento, via de regra, a gente julga, critica, ou simplesmente vira as costas e não dá ouvido. Fala, de novo, vem essa pessoa lamentar, reclamar e tudo. Nossa, esse cara é chato, essa pessoa é chata demais, né? E a gente acaba virando as costas. Então, o pedido aqui da Agenda Cristã é que a gente tenha, né, paciência, tolerância, resignação e indulgência para com essas pessoas, né? Para que, através das nossas orações, nós possamos pedir luz a essas pessoas. Mas eu vejo, até comentava com a Rosângela, né, antes de começar a reunião, que eu vejo também uma outra mensagem muito importante aí. Será que nós também não nos portamos dessa maneira, de vez em quando, com outras pessoas? Então, será que não é o momento, a oportunidade que nós temos de praticar aquilo, de fazer para com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para conosco? Então, quando alguém tem esse comportamento, e se eu rezar por ele, se eu fizer uma oração, tiver paciência, se eu ouvi-lo e nas minhas orações pedir para que ele tenha serenidade, que ele saia dessa questão de vitimismo ou do orgulho, como o Leonardo falou, quando eu estiver nessa situação falando com alguém, eu serei digno e merecedor de que ele tenha para comigo também essa tolerância, essa benevolência e essa indulgência. Ou a gente não faz isso? São só os outros que fazem isso com a gente. O que vocês acham? Fazemos sim, com certeza. Não sei, é assim, eu acho que a gente que está estudando e procurando aprender um pouco a se melhorar, a gente tem um pouco mais de consciência quando a gente faz as nossas reflexões diárias, de quando a gente ajuda dessa forma e já dá aquela brecada.
né? Mas eu acho que, de acordo com as situações que a gente vive no dia a dia, a gente é suscetível, sim, a se ver numa dessas condições aqui, de se achar vítima, ou de, sei lá, usar a enfermidade muitas vezes como desculpa para algumas coisas, né? Ficar sempre no, como que eu posso falar assim, sempre na vontade, nunca na realização das coisas, mas sempre tendo uma desculpa. Então, acho que vale muito a reflexão, sim, para todos nós. É legal, né? Porque realmente, assim, com certeza todos nós temos alguém que se aproxima da gente com essa característica. E via de regra a gente não tem muita paciência, né? Ou a gente vai para o julgamento ou simplesmente a gente quer cortar o papo e sair, fugir, escapar. Então, vamos pensar de outra forma, né? Depois dessa lição bendita que nos foi dada aqui, quando a gente tiver essa situação, vamos tentar ouvir na medida do possível, sem julgamento, e nas nossas orações pedir para que essa pessoa, que ela encontre a paz, né? Porque via de regra as pessoas que têm esse comportamento, e quando nós temos esse comportamento, isso também se aplica a nós mesmos, nós somos infelizes por algum motivo, né? Alguma coisa está nos incomodando e a gente acaba tomando esse comportamento. Então, para que essa pessoa encontre o equilíbrio, encontre o que ela precisa, serenidade, para deixar de agir dessa forma e tirar o nosso julgamento de cima dessas pessoas. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa antes da nossa prece? A verdade é que... Oi, gente, eu voltei. Oh. A verdade é que esse texto é o espelhos. E ele reflete nós mesmos. Porque o tempo todo, querendo ou não, nós sempre julgamos. Às vezes a gente não para pensar. É mais fácil já julgar o achismo, né? Que a gente, né? Então, esse texto, para mim, é um espelho. Sou eu, porque tem coisas aí que eu faço sim. Tem coisas que pode ser até sem consciente, mas no dia a dia pode ser pouco, mas eu faço. Então, é bom para refletir, às vezes, que quando eu for fazer alguma coisa ou pensar alguma coisa, primeiro pensar direito para ver se realmente, né? Às vezes pode ser que venha uma pessoa e queira falar, tá lá naquele momento lá, e muitas vezes, né, que nem você acabou de falar, Paulo, eu vou falar assim, lá vem, oh meu Deus, de novo, por quê, né? É que nem no celular, né, quando mando mensagem, né, assim, de novo, isso, que aquilo, e nem todo dia, né, todos os dias são os mesmos, né, sempre tem alguma coisa diferente para a gente aprender, é o que eu acho. Exatamente. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário antes da Ana ir para a prece? Então, Ana, por favor, conduza a nossa prece inicial. Vamos todos agora nos unirmos mentalmente e em pensamento ao nosso Mestre, aos nossos guardiões, e vamos pedindo para que tenhamos muita concentração, muita abertura para ouvirmos todo o conteúdo de hoje, e muito foco e muita determinação no nosso aprendizado em tudo que possamos discutir hoje. E que esse conteúdo nos traga conhecimento, nos traga reflexões muito proveitosas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Ana. Agora nós teremos aqui os comentários do Evangelho, que hoje é o capítulo 8, itens 1 a 4. Bem-aventurados os que têm o coração puro. O Leonardo vai fazer os comentários para a gente, né, Léo? Por favor. Vou, sim. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. No capítulo 8, no primeiro verso, bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus.
Jesus tem uma passagem na qual algumas crianças são levadas a Cristo para receberem a bênção. E a rejeição e contestação de alguns outros participantes da reunião. E Jesus fala que deixai vinde as minhas crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. O que ele quis dizer? Durante a infância, o espírito ele é latente. Então, várias características do espírito, como orgulho, como arrogância, o egoísmo, estão em estados latentes, não se manifestam durante essa fase. E é uma fase que simboliza muito a humildade e realmente a inocência. E todos aqueles que se caracterizar disso, de características mais inocentes, mais puras, receberão o reino dos céus. E no capítulo 4, há alguma contestação em relação à idade do espírito, né? Porque o espírito ele é antigo, não é um espírito novo. Ele vem carregado de várias características ruins, como positivas também. Mas como Jesus sempre trabalhou com analogias para o entendimento da época, a criança era o melhor símbolo de inocência e pureza. E de fato, na infância, o espírito ele tem essa fase, né, de ser mais puro, de estar em estado latente, essas características negativas. Se a gente conseguir alcançar em vida, né, essa característica da criança, de ser mais inocente, ser mais humilde, nós seremos o reino dos céus. Ficou muito confuso? Eu falei muito difícil? Não, acho que não. Acho que foi legal. Alguém queria complementar aí? Então, vamos lá, né? O evangelho que fala da bem-aventurados os simples, né? Os puros de coração, como o Léo bem colocou, ele traz uma metáfora, uma simbologia, a criança representando a simplicidade, a humildade, né? A pureza de coração. É isso que Jesus disse, né? Que só vai entrar no reino do meu Pai, no reino de Deus, aquele que tiver o coração puro, sem maldades. E o que o Léo explicou ali no final é importante a gente relembrar, porque nós sabemos que nós temos as várias reencarnações, né? E o espírito que vem com uma criança na nossa família, muitas vezes ele vem com uma bagagem, às vezes até maior do que a nossa. Mas é importante que no período da infância, realmente, ele tenha limitação de acesso a essa bagagem que ele traz. Por isso também que o Léo acabou de falar. Às vezes a gente tem algumas más tendências, alguns instintos que precisam ser trabalhados, que precisam ser domados, mas que naquele momento ele fica latente. Por quê? Porque seria muito difícil na convivência, tanto do próprio espírito com os familiares, ou com algum familiar ali, aquele conflito poderia não ser útil e produtivo, né? Isso está bastante alinhado com o que nós vamos falar hoje, que é a questão do livre-arbítrio, perdão, da lei da liberdade e da causa e efeito, né, ou ação e reação, justamente por isso, né? Às vezes nós trazemos alguma coisa do passado, tá, para essa encarnação e que não seria aconselhável que tivesse se manifestando na tenridade para evitar o conflito. Por quê? Porque se a gente nasceu numa determinada família, nós sabemos isso também, é porque nós precisamos nos ajudar mutuamente. Tanto os pais, que hoje, né, na nossa cronologia, são mais velhos do que aquele espírito que encarnou, como a criança que precisa daquele cuidado. Ok? Tudo bem, gente? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, então, nós cumprimos aí a nossa leitura da agenda, prece o Evangelho, vamos para o nosso tema de hoje, então. Ação e reação, né? Ação e reação, essa figurinha aí é bem legal. Eu pus aqui uma animaçãozinha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Vocês conseguem ver o movimento? Sim. Vocês estão vendo a bolinha em movimento? Sim. Tá. Isso é exatamente para a gente poder refletir um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Então vamos lá, a lei de ação e reação. Essa lei é uma lei física, né?
conhecida como a terceira lei de Newton. Vocês devem ter ouvido falar disso. Tá? Em que consiste essa lei de ação e reação? Ela diz assim, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força na mesma intensidade e mesma direção, porém em sentido oposto. Tá? O que ele está dizendo? Então, é aquela questão da bolinha. A bolinha bate, né, mas a mesma força que ela imprime na bolinha B, ela recebe de volta. Tá? Então, essa é uma lei da física, que Newton colocou lá na época dele, nos 1600 e alguma coisa, explicando que na física isso acontece. Então, toda vez que um corpo imprime uma força, um corpo imprime uma força para cá, em um corpo ele vai receber da mesma forma, da mesma força, na mesma direção, só que no sentido oposto. Tá? Isso, a lei da física. E o que o Espiritismo fala sobre ação e reação? Eu gosto de falar, eu não vou falar bastante hoje aqui, que o princípio de ação e reação é o mesmo, só que a lei de causa e efeito é diferente da lei de ação e reação. Tá? A lei de ação e reação é a lei física, material, e a lei de causa e efeito, uma lei moral. Ambas têm o mesmo princípio. Tem uma ação, haverá uma reação. Esse é o princípio. Mas a causa e efeito, enquanto lei, ela tem uma diferença, uma característica diferente. Tá? Nós vamos aprender isso durante a aula de hoje. Então, aqui, ó, o Espiritismo nos fala de ação e reação sempre no sentido das vidas materiais sucessivas, né? Sempre no sentido imortal, nunca somente do homem carnal. Ou seja, sabe aquele ditado que fala assim, aqui se faz, aqui se paga? Já ouviram isso? Já deve ter ouvido, né? Aqui se faz, aqui se paga. É mais ou menos isso, né? Porque você pode não pagar nessa vida, pagará na outra. Não é esse corpo físico que vai necessariamente sofrer as consequências daquela minha atitude. Tá? Ele está ligado ao espírito. A ação e a reação está ligado ao meu espírito. O espírito tem a liberdade de agir. Nós já aprendemos isso, né, nas aulas anteriores. E que essa ação terá uma reação, uma consequência. Então, vamos ver um pouquinho mais aqui. Ó. A lei de ação e reação, ou princípio de causa e efeito, está relacionada à lei da liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divina. Os atos praticados contra a lei da liberdade própria ou alheia nos conduzem à questão do livre-arbítrio. Nós já estudamos aqui também. Assim resumida, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso tudo aqui, né? Um monte de coisa que nós já vimos. Nós somos livres para decidir, então nós somos, sim, responsáveis. Não é, o cara nasceu para ser mal. Não existe isso. Né? Nós temos a liberdade de escolher nossas provas enquanto na erraticidade. Agora, nós temos a liberdade de escolher como agir depois de encarnado. Então, o livre-arbítrio impera. E as nossas decisões, as nossas escolhas vão acarretar consequências. E nós responderemos por ela. É isso que está dizendo aqui. Agora, volta um pouquinho aqui lá no Evangelho, né, da criança. A última frase lá. Cabe à educação combater essas más tendências.
Entendem por que a criança tem aquele período em que os seus instintos ainda estão lá, em estado latente, estão dormindo? Por quê? Porque dentro dessa questão, dentro dessa escolha de nascer em determinada família, nós temos a responsabilidade, enquanto os pais, de tentar, de alguma forma, domar essas más tendências, né? Então, nós podemos, através da educação, enquanto esse instinto está adormecido, contribuir com esse nosso irmão que encarnou no seio da nossa família, passando para ele valores que consigam, né, dentro da tenridade, até ele conseguir ter os seus instintos começando a aflorar, mas ele já tem alguns valores que ajudem a domar essas más tendências. Tranquilo, gente? Sim. Tudo bem? Ó, o princípio de ação e reação está no livro O Céu e o Inferno. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Tá? Então, o que quer dizer isso dentro do contexto que nós estamos estudando aqui agora, nesse momento de liberdade e ação e reação, princípio de ação e reação, lei de causa e efeito, né? O que nós podemos tirar disso aqui, lá do livro O Céu e o Inferno, que está no capítulo 7, lá de Allan Kardec. Deus é soberanamente bom e justo. Não é isso que nós acreditamos e que nós aprendemos? É esse Deus que vocês enxergam? É assim que vocês imaginam? Aquele Deus implacável, impiedoso, que castiga, que pune? Qual Deus que vocês acreditam? O primeiro. No soberanamente bom e justo, certo? Então, dentro da bondade e da justiça de Deus, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não vai passar absolutamente nada. Nenhum ato que nós façamos vai passar despercebido. Ele vai além, né? Um pensamento mau. Já falamos isso em aulas anteriores também, né? Que nós precisamos começar a dominar os nossos pensamentos, porque os nossos atos nada mais são do que a materialização daquilo que a gente pensa, não é isso? Então, assim, ó, se eu praticar o mal, ou ainda que eu não pratique o mal, mas eu pense o mal, deseje o mal, planeje o mal, isso não vai passar despercebido. Ele vai ter uma consequência. Né? Aí entra o tal do princípio da ação e reação. A bolinha vai bater, e com a mesma intensidade que a minha bolinha do mal bater naquela pessoa que eu desejei, ou que eu fiz o mal, ele vai voltar para mim. Não quer dizer que a pessoa desejou o meu mal. Não é isso, tá? É um princípio de reação, ação e reação. Eu fiz, ele voltará para mim. Ok? Da mesma forma que todo bem que eu fizer, todo bem que eu desejar, ele retornará para mim. Da mesma forma e da mesma intensidade. É isso que está dizendo aqui. Vocês entenderam dessa forma ou tem alguma outra leitura para a gente discutir? Eu entendi dessa forma. Portanto, como se diz, vigiar e orar, né? Vigiar os seus pensamentos, né? Porque se você não tem atitude da violência, mas tem atitude dos maus pensamentos, então, por isso é super importante, vigiar os pensamentos. Porque é por aí que você também se condena, né? Eu vejo dessa forma. E por que, olha só, vamos lá, vamos polemizar um pouquinho, né? Se Deus não pune, né? Se eu estou falando que Deus é bom, é soberanamente justo e misericordioso, por que um simples pensamento vai ter uma consequência? O que vocês acham? Que um pensamento errado que eu tive vai gerar uma consequência? É que o pensamento é materialização do sentimento. Então, Sim. Se você sentiu algo ruim, você materializou no pensamento.
Certo. Então, E quer dizer que algo como que ele ruim, vai me atingir se ninguém sabe, ninguém lê o meu pensamento? A nossa talvez, própria consciência, né, nos acusa. mas a questão da É uma vibração, questão né? vibratória. Vibratória. A própria vibração do pensamento ruim já atrai para você algo ruim, já emana ao seu redor essa Exatamente. Tem energia. essa questão da Helenice também, né? Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, que vai pesar, que vai nos cobrar, mas tem a questão vibratória. Nós somos seres, né, vibracionais. Nós estamos sempre, 100% do tempo vibrando. E quando nós pensamos mal, como está dizendo aqui, nós baixamos o nosso padrão vibratório e, pela lei da atração, estamos atraindo situações ruins. Certo? Certo. Legal. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Helenice, Léo, Regina. É isso aí. Vamos participar, tá? Senão vira monólogo aqui. Então vamos lá, ver o que o Livro dos Espíritos e o Evangelho tratam também sobre isso. Ó. Lei de causa e efeito. Livro dos Espíritos, questão 964. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Então vejam, né? Às vezes fala assim, foi uma mentirinha, ou foi só um pensamento assim bobo que passou rapidinho, né? Por mais insignificante que pareça, a gente pode estar transgredindo as leis de Deus. Ele não fala só, né, em uma lei específica. Nós vamos ver isso também. As leis, elas trabalham em conjunto, em harmonia. Né? A lei da liberdade, a lei da aceleração, a causa e efeito, né? No caso aqui, a lei do trabalho, a lei do progresso. Então, essas leis trabalham em harmonia. Então, quando nós temos uma ação, um pensamento, toda vez que ele não for positivo, muito provavelmente ele está transgredindo, está violando algumas dessas leis. E toda vez que a gente violar uma lei, nós teremos consequências. Assim como é na nossa lei humana. Certo? A lei humana acaba emprestando muita coisa das leis divinas. Tá? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele fala assim, ó, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Então, aí vem outra reflexão que nós já tivemos, né, várias vezes, nós já falamos sobre isso, e nós sempre vamos responder pelo mal que fizermos e pelo o bem que deixamos de fazer na medida das nossas possibilidades que acarretaram algum mal. Certo? Então é isso que ele está dizendo aí. E essa figura, estava até comentando, né, com a Rosângela, quando ela fala do espelho, vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Tem uma montanha aqui, umas rochas aqui no fundo, né? E forma um espelho d'água, né? Ó. Então tudo que você vê para cima da água se reflete para baixo, né? Então é exatamente assim que a coisa acontece. Tudo, tá, que tem de um lado na nossa ação haverá uma consequência, tá? De igual valor, digamos assim. Se for uma ação positiva, se for uma ação de fraternidade, de carinho, de amor, de caridade, eu vou receber, com certeza, alguma coisa em troca. Se for pensando mal, agindo mal, eu também receberei isso. Ok? Hoje aconteceu um negócio curioso aqui, né? Eu tenho uma senhora que faz faxina para a gente, ela veio aqui, a gente não interrompeu porque ela está precisando trabalhar também, a gente conhece ela, a pessoa está tendo todos os cuidados, está ficando isolada, e ela recebeu uma ligação da filha dela e falou que o genro dela tinha acabado de cair num golpe e tinha comprado um carro pela internet, depositou R$2.000 e os caras simplesmente, depois do depósito, bloquearam ele e não conseguia fazer nada. Eu falei, lamento, realmente isso é um golpe, pouco provável que ele consiga, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu
Tem um amigo que trabalha na polícia, investigador, liguei para ele e tal, porque eles tentaram fazer o boletim de ocorrência e não conseguiram. E aí ele falou, Paulo, infelizmente é isso mesmo, ela perdeu, né? Isso é muito comum, mas deu as orientações de como fazer. E ele é espírita também, né? No final da conversa, eu falei, bom, meu amigo, na nossa crença, dentro daquilo que a gente acredita, nós sabemos, né, que esse cara, essa pessoa que está praticando isso, em algum momento vai responder por isso, né? Ele falou, não, é isso mesmo. E aquele que agiu de boa fé, com certeza, de alguma forma, Deus vai fazer com que ele recupere, né? E é isso que a gente tem que acreditar. Claro que as pessoas têm que ter o cuidado, né? A gente não pode dar margem a que outras pessoas tirem proveito da nossa inocência, mas ele agiu de boa fé. Ele teve, sim, um prejuízo financeiro, teve uma perda, né? Que para ele é bastante significativa, e com certeza isso vai fazer com que ele aprenda alguma coisa, que ele reflita, né? E o outro, em contrapartida, que agiu de maneira, né, inadequada, com certeza em algum momento vai ter que responder e reparar o que ele fez. Ok, gente? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Alguma consideração a ser feita? Paulo. Oi. Viu? Não. Pode falar, Glaucia. Pode falar se você preferir, não tem problema. Tem lugar para todo mundo. Sabe que outro dia eu estava refletindo que as leis divinas a gente pode entender também, porque o chamado lei é uma questão mais didática para que a gente possa entender. Sim. Mas a gente pode entender também como códigos da harmonia de vida. E toda vez que a gente quebra, de uma forma ou de outra, alguma coisa de harmônico, a gente vai ter que se reconstruir para voltar a essa harmonia. Então, esse movimento de causa e efeito você tem uma ação de uma forma ou de outra, vai ter que trabalhar para voltar à sua harmonia. Mas a gente não pode esquecer também que, como foi dito lá no Céu e Inferno, Glaucia, seu microfone está falhando um pouquinho. nem o bem e nem o mal. Glaucia assumiu sua voz. Lá no... Glaucia. Glaucia, está ouvindo? Travou. Travou. Voltou? Agora sim, agora sim. Então, eu não sei se vocês conseguiram ouvir o que não conseguiram. A hora que você começou a falar do bem e o mal, a questão da harmonia, né? A quebra da harmonia. Então, no slide... Então, e no slide anterior, que a gente vê que tudo é importante, o bem e o mal. Então, nenhuma das ações, porque nenhum ser humano é só bem, nem só mal. A gente tem atitudes acertadas, outras equivocadas. E nenhuma parte nem outra vão deixar de construir a nossa história. E a gente também não pode esquecer que, às vezes, um ato de amor cobre uma multidão de pecados, como já disse no Evangelho. Que, às vezes, um ato de amor, a gente se reconstrói muito mais através dessa harmonia divina, que são as leis, e que outras que são tão equivocadas que ficaram mais amenas com isso, né? Então, não é uma questão, por exemplo, puramente pau, pedra, pedra, né? Porque senão seria lei de talião. Isso, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas a sua analogia está perfeita, né? Nós precisamos materializar as coisas para entender. Então, quando a gente fala em lei, né, fica mais familiar. Mas eu acho que essa sua análise em relação a código de conduta, né, de harmonia, é perfeita. Exatamente isso.
Eu tenho uma questão. Ah, desculpa, eu acho que alguém queria falar antes. A Rosângela quer falar alguma coisa. É que eu fiquei pensando uma coisa assim, que nem o que aconteceu com esse moço, né? Se fosse lá atrás, né? Se eu ouvisse uma história dessa hoje, com certeza eu tomaria as dores dele, né? Já, né? Fazendo todo aquele alarde, né? Uhum. Hoje eu já consigo pensar assim, eu não sei se eu estou errada a pensar desse jeito, mas hoje eu penso assim, que ele pode ter pedido para passar essa situação e que ele pode ter pedido para passar essa situação ou essa situação tinha que ter para ele agora, nesse momento, para ele aprender alguma coisa. Esse é o pensamento correto de pensar? É a forma correta. Assim, Deus não permitiria que nada acontecesse se não fosse útil, né? Pode ter sido do planejamento, mas pode ter sido consequência até de uma ação passada dele. Isso é difícil da gente avaliar nesse momento. Mas o que a gente tem certeza é que, se não fosse útil e não fosse necessário, Deus não permitiria, né? Com relação ao outro, não. O outro, com certeza, é livre-arbítrio. Ele escolheu fazer aquilo. Não que ele isso aí não tenha. De alguma forma, ele pode ter escolhido uma prova, alguma coisa lá atrás e acabou desencadeando. Mas o outro foi ferramenta. Nós falamos isso na aula passada. Lembra do cara que ia dirigir o carro embriagado e bater no outro que precisava passar? Aquele foi instrumento, né? Então, às vezes, a circunstância ruim é necessária, mas ai daquele que causa essa circunstância, né? Nós vemos isso também já no Evangelho. Bom? Larissa? Eu fico com uma questão, porque acho que principalmente nesse momento, quando eu me pego pensando numa situação assim, e me reconforto, entendendo sobre a lei de causa e efeito, e pensando, bom, se ele fez, uma hora isso vem, né? Eu não estou, na verdade, desejando que venha. Percebe? Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi. Tem aí eu acho, é quase como... Então, depende da forma que você está pensando, né? Tá. Se eu posso pensar e desejar, não, o que é dele está guardado, né? Aí eu estou desejando, aí não é legal. Ou aqui se faz, aqui se paga. Isso, aqui se faz, aqui se paga. Esse pensamento... Eu estou tão tomada, eu acho que pelas questões políticas, que às vezes eu pego, bom, Deus sabe de todas as coisas, e tal, às vezes eu até fico pensando, tem a lei da causa e efeito, e quase como... eu acho que é muito sutil o meu reconforto de existe uma lei e ela é cumprida, e Deus é misericordioso, não, isso vai ter um efeito, entendeu? Assim. A linha é bastante tênue mesmo, né? Entre o refletir, né? E pensar e acreditar, né? na justiça e misericórdia divina e o desejar que o cara tenha um problema, né? Mas isso é muito, muito próprio da gente, de cada um, inclusive do momento que a gente está passando. Pode até ser que em determinado momento você se envolva naquela atmosfera de falar assim, não, tá bom, ele vai passar por isso, que Deus é justo, mas no sentido... Mas depois você vai refletir e falar, não, realmente Deus, né? Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque era importante para aquela vítima, vamos chamar assim. Agora, quem foi o algoz, com certeza ele tomou uma decisão aqui que vai ter lá a sua consequência e que Deus o ajude, que ele possa corrigir esse ato ainda nessa encarnação, ou se não for nessa, na próxima, né? Eu acho que é aquilo que a Helenice falou lá na Agenda Cristã, né? Nós estamos aqui buscando conhecimento, estudando, mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos dá a possibilidade de a gente poder refletir de uma outra forma, né? Com mais... Não, calma, para aí, vamos respira, conta até 10, vamos entender, vamos procurar
né? Analisar. Eu não sei se vocês já estavam aí na leitura da Agenda Cristã, mas eu acho que ela foi um start maravilhoso para a nossa aula de hoje, né? Quando ela fala que nós temos que, através da oração, pedir por nossos irmãos que têm alguns comportamentos que nós julgamos equivocados, né? E que, de acordo com a nossa discussão aqui no início da aula, falando exatamente isso, que boa parte, se não a totalidade daqueles comportamentos equivocados, nós praticamos, se não todos da mesma vez, mas vez ou outra a gente coloca, né? A gente pratica. E que, quando praticarmos, gostaríamos que o nosso semelhante, nosso irmão, tivesse um comportamento assim conosco, né? Então, acho que é nessa linha aí. Sim. Enrolei muito vocês ou esclareceu? Não, esclareceu, sim. É que às vezes vem com uma intensidade muito grande e é difícil, né, a gente sair disso. Assim, a gente vai lá no final, nós vamos voltar sempre naquela questão que eu acho que é a base, né, que Jesus já me deixou, né? Sempre que a gente estiver na dúvida, pergunta, né? Se fosse ao contrário, como eu queria que estivesse pensando em mim ou que estivesse desejando para mim, né? Então, acho que isso aí vai ser sempre o fiel da balança para a gente. É como a gente está num tempo hoje que é inadmissível nós, né, que começou a estudar assim agora, a gente, por qualquer coisa, quando a gente vê um fato desse ou na televisão, a gente dizer assim, a justiça é cega, né? Hoje eu vejo que a justiça não é cega, não é cega, por causa dos desígnios de Deus. Isso, nós né? temos que separar primeiro a justiça de Exato. Deus e a justiça dos homens. Exato. Né? Eu acho que a justiça de Deus, ela é perfeita, é implacável. A dos homens ainda é falha. É falha. Nós somos imperfeitos, né? Mesmo que ela copie um pouco das leis, né? Das leis divinas. Sim. Né? Mas, assim, se for ver para o outro lado, hoje, independente se a lei é divina ou não, a gente não pode já cair nessa coisa assim de a lei é cega. Não. Primeiro, analisar o porquê, o conteúdo, né? Tem muita coisa para a gente analisar quando acontece alguma coisa. Sim, né? Nós vamos falar lá na frente de justiça, falar um pouquinho, a gente volta a tocar nesse assunto. Mas é isso, a gente tem sempre que pensar que existe a justiça de Deus e a justiça dos homens. Né? E a dos homens, só pelo fato de ser dos homens, ela é imperfeita, e nós ainda somos imperfeitos. Né? Tem um colega que ele costuma dizer assim, que ele não fala que nós somos imperfeitos, né? Porque Deus é perfeito, nós somos criatura de Deus. Então, se fôssemos imperfeitos, tinha erro de fabricação e Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, né? Na busca da perfeição. Tem uma frase de Chico aqui para a gente pensar um pouquinho aqui. Ó. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Você já deve ter visto essa frase, e essa frase é muito legal, muito forte, e eu queria assim discutir com vocês o que ela tem a ver com o contexto da nossa aula aqui hoje, de causa e efeito, de princípio de ação e reação, não da lei que é a lei da física, mas o princípio que está relacionado à lei de causa e efeito. Eu acho que quer dizer que nenhum erro é irreparável. O erro de hoje é o acerto de amanhã. Então, não quer dizer porque a gente errou que a gente não pode fazer certo. Acho que é nesse sentido. O que eu vejo bastante é que, não sei, pode ser eu concordo com o Léo, que é bem isso, que a gente pode recomeçar, você pode ver uma atitude que a gente fez no passado, sem um conhecimento que a gente teria hoje, e a partir de que a gente consegue ter um entendimento das leis divinas, do espiritismo, que é uma coisa eterna, contínua, a gente pode toda vez recomeçar, ou numa nova vida, tentar um novo recomeço, ou nessa própria encarnação fazer uma coisa diferente. Analisar um erro que foi feito no passado e falar, não, isso, aquela época eu fiz errado, não sabia o que eu estava fazendo. Me arrependo, porém, hoje não pratico mais aquele ato, aquela situação, maledicência, qualquer outra coisa. E daí sim ter um desfecho diferente do que teria se continuasse naquele caminho.
Daí vem na ação e reação e fazendo par aí com o livre-arbítrio, que acho que um é decorrente do outro total também. Muito bem. Quem mais? Ana não vai falar nada hoje, Ana? Está quietinha, só porque fez a prece. Não, vou falar sim. Não agora, estou aqui. Então tá bom. Então tá bom. Regina, quer falar alguma coisa? Não, está perfeito. Por enquanto, não. Então, eu acho que é bem isso. Acho que você, tanto o Léo quanto o Gabriel, colocaram bem aí, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar em coisas que a gente faz, né? Algumas escolhas equivocadas que nós tomamos, né? Já na nossa vida, às vezes a gente se depara com uma situação que não dá para voltar atrás e desdizer, né? Ou desfazer aquilo que a gente fez. E aquilo pode ter causado mal a alguém. Muito provavelmente causou mal a alguém. Mas já está feito, ou já está dito, né? Eu costumo dizer assim, depois que você falou, a palavra não volta mais para a tua boca, né? E às vezes uma palavra machuca e magoa mais do que um tapa, do que uma atitude, né? Mas a gente já fez, e aí? Tem como voltar atrás? Não dá. O Chico está dizendo, não dá para voltar atrás. Aquilo que eu fiz está feito. Agora, eu tenho como recomeçar. Eu tenho como... Vai muito ao encontro daquilo que a Gláucia falou, né? Que uma atitude, um ato de amor, ele vale mais do que 1000 equívocos que nós compensamos, que nós cometemos. Nós vamos falar lá na frente disso, né? Se uma lei anula outra, nós vamos entrar nessa discussão. Mas, assim, o que ele está dizendo é exatamente isso. Tá? Eu fiz alguma coisa lá no passado que fatalmente atingiu alguém. Causei o mal para alguém. Que, pela lei de causa e efeito, deve me trazer alguma consequência. Mas eu posso agora, tendo consciência daquilo que eu fiz, tentar reparar de alguma forma. Se não o ato em si, mas fazer alguma coisa que compense aquilo que eu fiz, né, trazendo benefício. Se não aquela pessoa, que às vezes não é possível, essa pessoa não existe mais fisicamente na nossa presença para a gente ajudar, mas fazendo bem de uma forma geral para outras pessoas, né, recuperando daquela ação equivocada, né, me fazendo merecedor de ações positivas. Tá? Eu acho que é muito bacana, eu sempre ouvi essa frase do Chico, mas nunca tinha parado para analisar dentro desse contexto, né? Que a minha liberdade de pensar e de agir pode fazer com que uma atitude ou com que as minhas atitudes daqui para frente façam com que as consequências dessas minhas atitudes amenizem as falhas que eu tenha cometido no passado. Eu acho que uma coisa importante também da gente comentar, a gente já falou isso em outras aulas, sobre a gente adquirir essa consciência do erro, da falha que a gente teve, mas se perdoar por ela, né? Então, não ficar martelando naquela coisa de que eu fiz isso o tempo todo, se culpando por isso, porque daí você não sai daquela... Fica um círculo vicioso e você não consegue sair daquilo. Então, acho que a partir do momento que você adquire a consciência da sua falha, realmente é partir para ação, para alguma atitude boa, uma atitude virtuosa que venha compensar essa falha e amenizar isso, né? E não ficar... Exato, perfeito, Helenice. Porque quando a gente faz isso, na verdade, a culpa, ela nos leva por uma situação de baixar padrão vibratório, inclusive, né? A gente vai ficar pensando sempre no negativo, no que eu fiz, né? Agora, quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, que é diferente, né? Quando eu fico no campo da culpa, eu me vitimizo, me martirizo. E isso não é positivo, isso é vibração negativa. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, eu me responsabilizo e vou buscar reparação, uma atitude proativa, eu já estou mudando de padrão vibratório, inclusive. Começo a mexer no padrão vibratório.
e vou buscar fazer ações onde eu vou ter, com certeza, reflexos positivos. Muito bom, Helenice. Muito obrigado. Mais alguém? Então, vamos continuar com as nossas reflexões aqui. Lei de ação e reação ou de causa e efeito. Olha que forte que é isso aqui. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo sua própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. O que está sendo colocado aqui nessa frase? Né? Aquele Deus que nós conhecemos, que nós acreditamos, que é todo amor, todo poder, toda bondade, toda justiça e toda misericórdia. Então ele diz assim, que o amor de Deus, ele vai do átomo até o astro. Ele passa por tudo, ninguém fica fora desse amor. Toda criatura é amada pelo Criador. Mas esse Deus de amor também é um Deus de justiça. E a cada um segundo sua obra. Não é isso que ele está dizendo? Justiça que atribui segundo a própria escolha. Enquanto amor, esse Pai bondoso, paciente, misericordioso, ele nos concede quantas oportunidades a gente quiser para melhorar. Não obstante a nossa teimosia, ele sempre vai dar uma oportunidade para a gente avançar. Nós falamos em uma das nossas últimas aulas, né, que tem uma coisa que a gente não pode fugir, que é o determinismo divino. E o que é o determinismo divino? Nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para evoluir, nós nascemos para atingir a perfeição relativa, não é isso? Independente da nossa vontade ou não, nós vamos chegar lá. E como Deus faz isso? Dando chance para a gente. Vai lá e reencarna. Vai lá e tenta de novo. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes for necessário, eu vou te dar a oportunidade. Esse é o amor de Deus. Só que ele é um Deus justo. Ele não pode fazer isso com um filho e não fazer com o outro. Né? Um vai ralar e chegar e o outro vai chegar de qualquer forma. Não. Né? Então, assim, nós somos artífices desse nosso caminho. Eu é que vou construir, eu que vou determinar o tempo do meu processo evolutivo. Então, eu vou ter, de acordo com as minhas atitudes, as oportunidades, as provas e as expiações necessárias. E a gente vai lá. Então, se eu continuar insistindo no erro, ou eu vou aprender pelo amor, ou vou aprender pela dor. Não é que Deus vai me castigar, não é isso. Ele vai sempre te dar uma oportunidade. Só que de acordo com a sua necessidade, as provas vão ser mais pesadas ou menos pesadas. Entenderam? Porque também não adianta a gente imaginar, não, Deus é bom, eu faço qualquer coisa depois, como algumas pessoas acreditam, né? Chega lá na hora, no leito de morte, eu me arrependo e está tudo resolvido. Vocês acreditam que é assim que funciona? Cometi todas as atrocidades possíveis durante a minha existência. Aí, na hora, no meu leito de morte, falar, meu Deus, me perdoa, estou arrependido, e acabou. É assim que funciona? Vocês imaginam? Se o arrependimento for sincero, Deus com certeza irá perdoar. Mas não significa que fugir o termo. Não significa que ele não vai reparar o que foi feito, né? E arrependimento não tem a ver com inconsequência. Isso. Então, assim, primeiro, esse arrependimento tem que ser do coração, que você falou, não da boca para fora. E segundo, eu não gosto desse negócio que Deus vai perdoar, porque para mim Deus não se ofende, ele não precisa perdoar, né? O que Deus vai fazer é me dar a oportunidade de eu reparar aquilo que eu fiz. Entendeu? Então aí vem a justiça divina. Ele me ama. Ele me ama como ele ama aquele que fez tudo certinho, que passou, né, tranquilo, não cometeu nenhum deslize, que não é o caso no nosso planeta aqui, todo mundo comete, mas vamos imaginar que alguém tenha passado, né, ileso por uma
existência, o amor de Deus por ele é o mesmo daquele que cometeu um monte de equívoco. É o mesmo amor. A diferença é que aquele lá não precisa, talvez, passar por algumas situações que eu vou precisar. E Deus vai me dar essa oportunidade. Tá? Então, Deus perdoa? Não, Deus me dá a oportunidade para que eu me perdoe. É o auto-perdão. Tá? Porque quem vai me julgar não é Deus, é a minha consciência. As leis de Deus estão gravadas na minha consciência. Eu, quando passar para o lado de lá, que não tem máscara, né? Você não engana ninguém, você vai estar, você e sua consciência, ela vai me cobrar pesadamente pelo que eu fiz, só que Deus vai dizer o seguinte: calma, meu filho, você vai ter outra oportunidade. Você vai passar pelo tratamento, você vai passar pelo aprendizado, pelo estudo e terá uma nova oportunidade. É isso. Tudo bem? Eu lembrei o termo, arrependimento não é sinônimo de impunidade. Isso, exatamente. Né? Mas lembrando que essa punição não Não é é Deus punição, né? castigando. Sim. Né? É reparação, assim, aí eu vou ter progresso. que fazer uma reparação, exatamente. Tudo bem, gente? Glaucia, Zibélia, querem completar alguma coisa, por favor? Eu queria falar uma coisa, Paulo. A gente sempre tem que se conscientizar e depois a gente sempre vai ter que reparar de uma forma ou de outra, como já foi dito. E aqui ele está falando também das chances que ele nos dá. E a gente tem que perguntar se a gente também está dando essas mesmas chances a tantas outras pessoas e a nós mesmos. Tem que refletir sempre sobre isso. Será que a gente se dá essa chance diariamente e dá às outras também esse entendimento? Isso que a Glaucia está falando é muito importante, até porque, às vezes, na vontade de acertar, na vontade de melhorar, nós acabamos sendo muito críticos, né? Conosco mesmo e com os demais. Então, é muito importante também que nós façamos essa reflexão, né? Se Deus é bom a ponto de nos dar essa oportunidade, será que nós estamos nos dando e dando aos nossos irmãos essa oportunidade de reparação? Muito bom. Agenda cristã de novo, né? A agenda cristã de novo, voltando lá, né? Vamos nos colocar diante do espelho, né? Muito bom, Glaucia, muito obrigado, viu? Meu marido falou que se quiser ele dá o testemunho, que é a chance que eu estou dando para ele. Muito bom. Então vamos lá, uma outra frase aqui para a gente refletir um pouquinho. Tudo na vida está sujeito à lei de causa e efeito. Para uma ação positiva, um efeito positivo. Para uma ação infeliz, o resultado correspondente. Se você chega no trabalho bem-humorado, alegre, radiante e encontra o seu colega de mau humor, você pode decidir entre sintonizar na faixa dele ou fazer com que ele sintonize na sua. Você tem ainda uma outra possibilidade de escolha: ficar na sua. Todavia, da sua escolha dependerá o resto do dia e os resultados lhe pertencem. E aí, vamos lá. Né? Essa é uma situação que a gente nunca passa, né? Então vai ser difícil da gente discutir aqui um pouquinho, né? Porque está longe da nossa realidade, né? Você acorda de manhã, pique, energia, vai para o trabalho, chega lá. Eu tinha um amigo, não sei se já falei isso para vocês, eu chegava e falava assim para ele: bom dia, Milani. Ele falava, a resposta dele é assim: só se for para você. Mas isso era todo dia. Bom dia, só se for para você. E aí eu ficava nessa situação. Foi bem legal, isso aqui eu me lembrei dessa situação que eu vivenciava lá no Tribunal de Contas. Eu vou dar o exemplo do meu tio, que foi trabalhador aí da fraternidade, e a gente chegava e falava: oi, tio, tudo bem? Ele respondia: se melhorar, estraga. Então, tá vendo como é diferente? A diferença que a gente tem,
Mas quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho e se depara com uma situação dessa, então nós temos 3 possibilidades. Ou eu baixo o meu padrão vibratório e entro na frequência dele, e estrago o meu dia, o dele, de quem mais estiver em volta. Ou eu tento elevar o padrão vibratório dele e melhorar para ele, para mim, para todo mundo, ou simplesmente falar assim, não, desisto desse cara. Deixa ele assim e eu vou ficar na minha. E aí? Eu vejo assim, a partir do momento que você não vai falar com a pessoa, anula ela, você deixa de fazer o bem. Então, assim, tentar fazer, você tem que tentar. Se a pessoa te ignora de uma forma vibratória baixa, eu acho que você tem que deixar no momento, vive por ela positivamente, porque eu acho que isso é importante, você, e não entrar na faixa dela, dizer, nossa, essa pessoa é mal-humorada, ela é isso, é aquilo, entendeu? Aí você está entrando na sintonia dela, mas se você parar e não entrar na faixa da pessoa, você consegue. Eu falo isso por experiência própria. E eu creio também que quem conseguiu tentou. Se no primeiro dia não funcionou, você tentar mudar a faixa vibratória dela, tenta quantas vezes forem necessários. Porque uma hora ele vai ceder. Ou não, é a escolha dele. Mas como a outra moça disse, tem que servir da nossa parte. Se a gente tem a possibilidade de fazer um bem para esse irmão, deve ser tentado inúmeras vezes. É isso mesmo, eu penso dessa forma, Leonardo. Tem que tentar várias vezes, não pode desistir na primeira nem na segunda. Tem um filme, já é relativamente antigo, não sei se vocês assistiram, chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme é muito, muito legal, a história de um cara que ele tinha problema, ele tentou suicídio, ele tinha problema de comportamento, né, depressão e tal, e depois ele resolve fazer medicina e começa a revolucionar, e meio palhaço da alegria, assim. E eu me lembro que tinha um paciente no filme que estava em estado terminal e o cara era extremamente mal-humorado. E esse cara, ele foi tentando, ele nunca desistiu de tirar um sorriso daquele cara. E antes do cara morrer, ele consegue realizar o sonho, né? Eu não vou falar como é que foi, porque se alguém se interessar em assistir o filme, é um filme que vale a pena, tá? Chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Por muito tempo era o melhor. Hoje eu tenho alguns aí que eu acho que estão no mesmo nível, tá? Mas ele retrata exatamente isso. O cara ia lá e era maltratado, o cara xingava, era agressivo, no dia seguinte ele ia de novo. E foi até que ele conseguiu. E conseguiu de uma forma que, assim, o cara estava em vias de desencarnar e a hora que ele desencarnou ele estava melhor. O padrão vibratório dele estava melhor, porque o cara conseguiu fazer com que ele melhorasse, né? Então, acho que a Regina colocou muito bem aí, né, que quando nós deixamos para lá, como ele está dizendo, ó, você fica na sua, deixa para lá, você está deixando de fazer o bem. Você está deixando de tentar. O Léo falou isso também, né? Eu só vou conseguir se eu tentar. Eu só vou acertar se eu tentar, né? Então, se eu entrar no padrão vibratório dele, nós já estamos descartando essa possibilidade, né? Porque já sabemos que não é bom. Deixar para lá também não é bom. Por quê? Porque eu estou deixando, né, a oportunidade de fazer o bem dentro das minhas possibilidades. Claro que se você insistir, chega uma situação que às vezes não dá. Mas dentro das minhas possibilidades, no meu limite, eu tenho que tentar sim, né? Por quê? Porque essa minha ação, a minha boa ação vai me trazer boas consequências. E outra, eu estou fazendo a minha parte. Se ele não fizer a parte dele, ele responde pela parte dele. Eu responderei pela minha. É isso, gente? Eu quero só contribuir com um ponto nesse. Por favor. Eu trabalhei muitos anos em mundo corporativo. Então, quem trabalhou em mundo corporativo por pouco ou por muito tempo, mesmo tenha sido por pouco tempo, sabe o quanto isso é duro, muito pesado. Então, isso não é um ambiente fácil de você chegar, como está descrito aqui no ambiente de trabalho, chegar com essa ênfase e tal, e etc., porque você vai ser
vai vir uma chuva de bom dia só se for para você, como você mencionou aí, né? Isso é fato, né? Quem me desminta, quem vive no mundo corporativo cor-de-rosa diferente do que eu já vivi. Então, assim, eu vejo que esse tipo de situação e esse tipo de ensinamento aqui, ele cabe muito bem para você, principalmente, se proteger e saber o momento onde você vai contribuir desta maneira. Porque se você não souber o horário de você, a oportunidade de você poder contribuir e ela fazer a diferença, você vai chover no molhado, entre aspas, entendeu? Porque vai parecer uma coisa, bem como está descrito aqui, as pessoas não vão ligar e você parece que não está tendo uma ação efetiva. Então, eu defendo muito que, assim, esse orar e vigiar que a gente tem que atuar, é muito, muito, muito analisar as situações onde você se encontra e o melhor momento de você contribuir, porque às vezes o melhor momento de contribuir talvez até seja ficar calado, em vigilância e esperando o momento certo, porque assim, são muitos e muitos ambientes diferentes. Eu já trabalhei em vários, alguns era muito fácil dar bom dia, outros mais complicados, e vamos combinar que tem, às vezes, até nem no elevador as pessoas te respondem um bom dia. Não significa que a gente não tenha que tentar, mas significa também que, às vezes, não é o bom dia que faz a diferença, mas, às vezes, até um movimento em torno de outras pessoas que você faça, que talvez leve uma energia muito melhor. Então, para mim, cabe muito, sabe, o orar e vigiar, é muito mais do que o insistir, sabe, na ação. Eu acho que a gente tem que estar muito atento com as oportunidades e o que a gente pode fazer em cada oportunidade, entendeu? Meu ponto de vista. Eu concordo com você, Ana. E é uma questão de liberdade e respeito. Você não pode insistir a ponto de invadir a liberdade do outro. Então, você tem que ponderar. Tem que ponderar até onde você pode ir para não piorar realmente a situação. Quando a Ana começou a falar dela, eu estava justamente pensando, se ela não tocasse no orar e vigiar, eu ia falar exatamente isso, que a Regina falou lá no comecinho, né, das primeiras contribuições dela, ela falou do orar e vigiar. Isso é extremamente importante, tá? E eu gosto sempre, eu até peço licença, né, para trazer exemplos e peço desculpas para quem acha que é inoportuno falar de experiência própria, mas eu acho que é legal porque a gente acaba ilustrando, né? Quando a gente vivencia alguma situação, fica fácil. Eu também, assim como a Ana, já trabalhei em muitas empresas no mundo corporativo, inclusive na iniciativa pública e privada. E uma das experiências mais ricas e mais difíceis que eu tive na minha vida foi na área pública, onde eu ocupei um cargo de alto escalão, né? E dentro de um ambiente que é extremamente difícil, complexo, que existe aquela divisão entre servidor de carreira e servidor comissionado, então é um ambiente extremamente complexo. E eu consegui passar por isso numa situação bastante interessante. Eu sei que nós, né, no Espiritismo, nós não temos dogma, não temos rito, não temos nada, mas eu criei uma rotina para mim, que eu chegava todo dia no meu gabinete, a primeira coisa que eu fazia era fechar a porta, primeiro, antes de mais nada, e fazer uma oração pedindo o auxílio da espiritualidade, pedindo para o meu protetor, para que estivesse comigo o tempo todo, para que me ajudasse, me desse serenidade e discernimento para que eu pudesse agir da melhor forma possível nas ocorrências do dia a dia. E tenho certeza que eu não cheguei até o final do mandato, pedi a exoneração antes, mas se eu fiquei o tempo que eu fiquei foi por conta disso, senão eu não conseguiria ter ficado nem o tempo que eu fiquei. Tá? E realmente isso que vocês colocaram é muito importante. O orar e vigiar, saber o momento certo, né, também para a gente não ser chato como está lá na agenda cristã, né, querendo impor qualquer coisa e ser tido como o cara que se acha melhor do que todo mundo, mais perfeito que os outros. Então temos que ter esse cuidado sim. Tá? Muito bom aí, obrigado pela contribuição de todos.
Vamos lá, falando mais um pouquinho então, né? Para a gente tentar fixar os nossos aprendizados aí. Então, a lei física da causa e efeito, como eu falei para vocês, né? A lei moral é a lei de causa e efeito, e a lei física é a lei do Newton de ação e reação. É chamada também do par de ação e reação. Então, nós já falamos, ele fala assim, ó, quando um corpo A exerce a força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade e mesmo sentido. A força A exerce em B, né, e constituem o par ação e reação. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade, a mesma direção, mas em sentidos opostos. Aí a gente pode perguntar, né, mas pô, se é a mesma intensidade, a mesma direção em sentido oposto, elas não se anulariam? Né? Pode surgir essa dúvida, né? Então nós vamos entender aqui. Ó. Elas possuem a mesma natureza, caso contrário não haveria contato, então são dois corpos físicos. A interação ocorre entre os dois corpos no mesmo campo, né, sujeitos à mesma atmosfera, e elas não se equilibram e não se anulam, pois são provenientes de corpos diferentes. Então aqui é uma reflexão para a gente, né? Eu estou sujeito à lei de causa e efeito, por quê? Porque a minha liberdade é relativa. Volta lá na nossa primeira aula da lei da liberdade. Porque a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, qualquer ação que eu tiver, ela vai ter um reflexo no outro. Então, existe um outro corpo. Por isso que ela não se anula. Né? Eu estou fazendo uma ação e ela vai voltar para mim, por quê? Porque eu causei alguma coisa numa segunda pessoa, ou mais de uma pessoa, ou mais de um espírito. Tá? Então, não tem o perigo dela se anular. Eu estou fazendo uma coisa, ou está fazendo contra mim, fica todo mundo, cada um com a sua intenção e nada acontece. Não é assim que a coisa vai funcionar. E aí vem aquilo que a Cláudia falou lá na intervenção dela, quando ela falou, né? Então talvez, né, seria olho por olho e dente por dente. Então vamos lembrar do que é essa lei de talião ou pena de talião. Qual é o significado, né, do olho por olho, dente por dente? É uma desforra correspondente à ofensa. Né? Vem do latim lex talionis, né, que é lei e talis, tal parelho, né, tal qual. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena e retaliação. Então, o crime cometido tem uma pena da mesma proporção, que é o tal do olho por olho e dente por dente. É uma das leis mais antigas, né, existentes, que os primeiros indícios estão lá no Código de Hammurabi, data de 1730 a.C., na Babilônia. E ela foi criada para evitar a justiça com as próprias mãos, né? Mas era julgado e era aplicada uma pena compatível com o crime e o delito cometido. Tá? Então, assim, para um determinado crime, eu já tinha uma pena que era compatível com aquilo que ele fez. E o criminoso, né, de acordo com essa pena de talião, ele é punido taliete, ou seja, tal e qual, talmente, da maneira igual que causou. Isso é legal? É bacana isso? Faz sentido nos dias de hoje? A época, né? Lembra até que Moisés tinha lá nas leis mosaicas, né? O olho por olho, dente por dente, mas na época era necessário, por quê? Porque era o que eles conseguiam entender naquele momento, né? A forma deles se defenderem. Mas aí, ó, o que o Gandhi falou, ó, que interessante, ó. A pergunta, qual seria a melhor forma de reparar o mal? Sofrendo a pena de talião? Aí o Gandhi falou assim, não. Se fosse assim, acabaríamos todos cegos e desdentados. Certo? Porque se todos nós ainda somos moralmente imperfeitos, todos estaríamos sujeitos, de alguma forma, a essa punição. Né? Eu cometer um mal, então ia ficar todo mundo cego e desdentado. Aí vem uma outra pergunta. Então, a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, ainda que menor? A resposta também é não, né? Porque se fosse disso, dependeria que tivesse sempre um agressor. E o agressor não é legal, não é positivo. Né? Então, qual que é a melhor forma de reparar o mal? Perdão e amor.
Perdão e amor, né? Está ali a resposta. Né? Praticando o perdão, o auto-perdão e o amor, que é o primeiro e maior mandamento de todos que Deus, né, que Cristo nos deixou. Certo? Então não dá para a gente pensar no olho por olho e dente por dente. Tá? E a história de karma, né? Já devem ter ouvido falar de karma. O que é karma? É um antônimo de nervosa? Estou nervosa ou estou karma? Né? Não é, né? Então, karma lá. Kar, agir, fazer, ma, efeito ou ação. Então, ele enfoca nas ações humanas e suas consequências. Parecido com causa e efeito, nós vamos ver que é diferente, tá? Vamos entender qual é a diferença. No hinduísmo e no budismo, eles têm uma correlação com punição. Então, já começa a primeira diferenciação aqui. Causa e efeito, para nós, não tem punição, certo? Então, ele atinge o indivíduo que cometeu um delito. O homem torna-se escravo de renascimentos sucessivos, sem a chance de reverter ou amenizar uma situação. Então, quando eles falam de karma, não, isso é karma, é karmático, né? É assim, o cara renasceu, ele teve oportunidade, mas veio aqui só para pagar aquilo lá. Então, ele vai ter uma punição para aquele mal que ele causou. Né? E por que no Espiritismo é diferente, então? A lei de causa e efeito é diferente de karma. Por que vocês acham que... Ou vocês acham que é a mesma coisa? Causa e efeito e karma é a mesma coisa? É diferente porque não é uma punição, mas é uma chance de aprendizagem, de reparação. Isso. O princípio de ação e reação existe nos dois. Né? O princípio de ação e reação tem na questão do karma. Né? Você tinha aquilo lá, aconteceu, e é uma consequência daquilo que você fez. Mas, como eu disse lá para vocês, a lei de causa e efeito, ela tem o princípio da ação e reação, mas ela, como todas as leis divinas, ela nunca age sozinha, ela age de outra forma. Tá? E dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, nós sabemos que nós temos a oportunidade de reparar, de corrigir e de nos aperfeiçoar. Então, qual seria a melhor forma de reparar o mal? A Glaucia falou lá no começo para a gente, né? Pela força do amor, sempre associada à vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Então, vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei, do leito de morte, que o Léo falou, não, primeiro o arrependimento tem que ser sincero. Então, está aqui, ó. Né? Efetivamente querer reparar. Não é só me arrepender. Me arrependo do que fiz e quero reparar. Tá? Então, o amor e a caridade serão o quê? Instrumentos que eu, enquanto espírito imortal, terei para buscar reparar os erros cometidos no passado. Tá? Mas isso tem que partir de mim. Ninguém vai me impor. Por quê? Ninguém vai me impor? Por causa do nosso livre-arbítrio? Por causa Da lei do de nosso liberdade? livre-arbítrio. A nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, a lei da liberdade. Ok? Ok. Vamos lá. Então, causa e efeito e karma. Uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês é a pergunta que cai na prova, hein? Vamos lá. A lei do amor teria o poder de interromper a lei de causa e efeito, o princípio da ação e reação? Acredito. Eu fiz uma besteira tremenda, né? Cometi um mal, tamanho, mas aí eu vou lá pela lei do amor, da caridade, eu anulo o efeito daquela lei. Eu acredito que é anulado quando você aprende. Quando você colhe algo de positivo disso tudo. Você realmente aprendeu, você realmente não há necessidade de estar colhendo o que você já aprendeu previamente. Porque eu acredito também que a ação e reação, ela não vem como uma forma de puni-lo. Vem como uma forma de fazer você viver uma experiência semelhante que você causou a fim de aprender. Mas se você tem outros meios fora esse, de aprender essa situação. Então, acho que sim, pode interromper sim. Ou amenizar. Mas aí não é interrupção. Então, acho que pode interromper sim.
Quem mais? Também acho que pode ser interrompido, amenizado também a situação. Desde que você entenda os atos dos seus erros e compreenda, né, que essa lição é para o seu próprio bem. Porque quando se você continuar com a revolta, a consequência poderá ser pior. Mas se você compreender o porquê você está passando pela situação e se arrepender, eu vejo como que pode ser amenizado, não anulado. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai discutir aqui. Ó. Então, há um erro básico nessa colocação, né, de interromper. Por quê? As leis de Deus não se sobrepõem nem concorrem entre si. Tá? Por questões de aprendizado, o homem denomina e separa as leis divinas. Como a Glaucia já falou, a gente chama de lei, coloca lá, mas na verdade o que acontece? As leis, né, são universais, elas trabalham em harmonia, como bem colocou também no exemplo da Glaucia. Nós temos um ambiente de harmonia e que toda vez que a gente quebra essa harmonia, a gente entra num problema que precisa ser reparado. Tá? Então, as leis universais são harmônicas entre si, porque são facetas do mesmo funcionamento perfeito que nos rege. Mas o sentido da pergunta, lá em cima, se eu pode interromper, nos chama a uma reflexão interessante, ainda outra vez sobre o mecanismo dos acontecimentos. O espírito é impulsionado à evolução pelo movimento de amor de Deus. Lembra que nós falamos lá que Deus ama todas as suas criaturas, do átomo ao astro, e que todos nós nascemos simples e ignorantes, porém imortais e perfectíveis, e que seremos sempre impulsionados para o progresso. Tá? Então, Deus que o chama incessantemente ao autoconhecimento e ao relacionamento de amor, de sua parte, com tudo que o cerca. Essa lei de amor, outra lei divina, que rege o espírito desde a sua criação, comanda também as situações ditas, consequências, reações, ou como preferirem, kármicas. A visão de um Deus punitivo, que ainda se debate em nos salvar, nos afundando ainda, permanece em nossas mentes. No aprendizado de que as situações da vida nos colocam, vemos sempre o amor de Deus. Esse aprendizado se faz de acordo com a necessidade e a capacidade de cada espírito, sendo, mais uma vez, não um acontecimento mecânico, mas um acontecimento de amor. Nesse ponto, o Espiritismo nos esclarece, enxergando as situações da vida, sempre como um movimento de Deus em relação ao nosso crescimento, nunca em relação à nossa punição. Ou seja, nós sempre temos a oportunidade de, através do amor e da caridade, buscar a nossa elevação moral. Quando nós fazemos isso, não quer dizer que nós estamos interrompendo a lei de causa e efeito. O Léo colocou em determinado ponto da fala dele, de uma forma muito, muito legal. Ele fala assim, o que acontece é que eu não vou mais ficar levando aquilo como um sofrimento. Né? Eventualmente, aquela consequência do meu ato, eu posso enxergar de uma outra forma. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, para a gente tentar visualizar e materializar, que fica mais fácil. Imagine o seguinte, um determinado espírito que numa encarnação cometeu diversos abusos e no seu planejamento encarnatório ele escolhe vir com o corpo, nós vimos que isso faz parte do planejamento na aula passada, né, com o seu corpo físico com alguma deficiência, algum problema, e ele vem com essa deficiência. Certo? Então essa é a consequência da ação que ele mesmo planejou. Só que ele chega, né, e está numa família legal, desde cedo ele é acolhido, né, as pessoas que estão no seu seio familiar nunca trataram aquela anomalia como uma diferença, fizeram com que ele aceitasse aquela dificuldade, e ao invés dele se vitimizar e também de câncer, usar aquela deficiência, né, para ficar numa situação de coitadinho, ele leva uma vida normal, aceita o sacrifício, suas limitações, procura fazer o bem. Então, o que acontece? Ele
algumas dificuldades que ele teria não vão acontecer, porque para ele não vai ser um mal. Aquilo vai ser natural, ele vai encarar aquilo de uma outra forma, ele vai ser resignado em relação àquilo. Naturalmente, ele vai conseguir superar as suas provas de uma forma mais tranquila. Então, aquela consequência daquela ação passada continua existindo. Está lá no seu corpo físico, não vai nascer a perna dele de novo, porque ele fez o bem. Mas ele vai conviver com ela em harmonia, com resignação, uma série de coisas. E através dessa situação, colocando, né, o amor e a caridade em prática, ele vai evoluir e vai melhorar. Então não é que a lei anulou a outra, mas com a lei do amor, com a prática da lei do amor, ele conseguiu amenizar os efeitos daquela lei, né? Que é da ação e reação, da causa e efeito. Ô Paulo, professor, eu tive um outro entendimento. Pode falar. É que a gente associa, às vezes, a reação como algo físico, ou material, ou punitivo. Mas o próprio progresso, o próprio aprendizado do espírito nesse momento já é uma reação do que foi cometido. Então eu cometi um erro, me arrependi, comecei a trabalhar para modificar isso, já é a reação, ou não? Na verdade, assim, você está tendo uma nova ação, né? Você está tendo uma nova ação, uma nova atitude através das suas escolhas, dessa vez acertadas, tá? Que vão trazer outras reações. Você teve alguma uma consequência daquele ato. No exemplo que eu dei, por exemplo, uma deformidade física, que foi escolhida por você, que foi através do seu livre-arbítrio. Mas aí você, depois de encarnado, você podia escolher como tratar essa minha anomalia, essa minha deficiência. E você, através de uma nova escolha, dessa vez não equivocada, uma escolha correta, decidiu, né, aceitar com resignação e tirar proveito dessa prova, dessa expiação que era necessária, e aí você evolui e vai colher novas reações. Através dessas ações positivas, como nós vimos, você vai ter reações, consequências positivas. Mas isso aí justifica, então, que, na verdade, a lei do amor ela não interrompe a lei da ação e reação, mas complementa e trabalha em equilíbrio. Perfeito, perfeito. Tá? Ela ajuda, né, você trabalhar com aquela consequência dos atos que você tomou lá. Tá? Através da lei do amor, você vai minimizar esses efeitos, que, na verdade, na maioria das vezes, né, a dimensão, o peso que a gente dá para as nossas provas, somos nós que decidimos, são as nossas escolhas. Toda vez que a gente se depara com um obstáculo, seja de que natureza for, eu é que vou dimensionar o quanto aquilo para mim vai ser um obstáculo ou quanto ele vai ser uma alavanca para me impulsionar no meu aprimoramento. É que no dia a dia a gente não para pensar nisso. A gente aperta o botãozinho do automático e vai. E às vezes é mais fácil reclamar do que parar para pensar para que estou passando por isso. Não por quê. O Paulo, mas também pode ser o contrário. Se a pessoa ela se revolta pela situação dela, por exemplo, no caso você falou física, no seu caso você falou que ele foi pelo lado do amor. Mas quando a pessoa ela se revolta, ela também pode agravar a situação dela, né? Sem dúvida. Mais ainda, né? Sem dúvida. Na própria encarnação, como para a próxima, né? Exatamente isso. Como a gente falou lá no começo, né? Nenhum pensamento, nenhuma atitude vai passar desapercebido, seja para o bem, seja pelo mal, né? Se eu vier aqui ficar reclamando de Deus, que eu sou azarado, porque eu vim assim, porque isso tudo acontece comigo, o que ele vai estar atraindo para ele? De novo, causa e efeito, né? Que tipo de vibração eu estou trazendo para mim? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou avançar se eu continuo nesse padrão vibratório baixo? Atraindo para mim companhias, né, que estão nesse padrão também e assim sucessivamente. Eu posso escolher entre um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Sim. Né? O que eu vou trazer para mim depende das minhas escolhas.
Porque se a gente parar e pensar assim, por que eu estou passando por essa situação? O que que eu tenho que aprender com isso? Você consegue amenizar o seu aprendizado, mas se você começa, por que comigo? Por que tem que ser eu? Né? Aí você vai agravando mais a situação. Então, acho que sempre é importante perguntar, por que que eu tenho que passar por isso? O que que eu preciso aprender com tudo isso? Né? Então, eu faço muitas essas perguntas, né? Em todas as minhas situações. Eu acho assim uma sugestão, né, Regina? Já trocar o porquê por para quê. É Porque esse eu estou verdade. sempre já me vitimizando. Não, por que eu? Né? Não, para quê? Qual é a finalidade? Né? Qual a Sim, sim. finalidade disso nesse momento? Tá? Mas eu acho que é essa linha mesmo. Falar um pouco da justiça que nós falamos lá atrás, né? Aquela razão que a gente mencionou da justiça, né? Então, ó, justiça divina está diretamente relacionada à lei de causa e efeito. Justiça é igual a respeito à igualdade de todos os cidadãos. Ela tem por objetivo manter a ordem social através da preservação dos direitos. Lembrando que nós vivemos em sociedade, assim como a liberdade é relativa, os direitos também, né? Tem direito, mas o outro também tem. Segundo Aristóteles, o conteúdo das leis é a justiça. O principal fundamento da justiça é a igualdade. E a igualdade é igual a uma justiça distributiva e corretiva. Distributiva nas relações entre a sociedade e seus membros, né? Direitos iguais para todos, etc. E corretiva em relação aos membros entre si. Quando eu cometo algum delito, quando eu vou transgredir uma lei, eu tenho que reparar o dano que eu causei. Tá? Então é nessa linha. E a justiça divina, que a gente falou, empresta para a justiça dos homens todos esses conceitos, né? Então, ó, Deus quer o bem de todos os seus filhos? Sim, sem dúvida. Deus é amor. Jesus sintetizou o conceito de justiça divina ao proferir: fazei aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Ama ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, todo o seu espírito, e ama ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. E com base nisso, né, nós vamos buscando a nossa melhoria espiritual, a nossa evolução moral. Quais são os instrumentos que nós temos para isso? Amor, justiça e misericórdia. Tá? Se Deus tem tudo isso para conosco, nós temos que ter isso também para com nossos semelhantes. É só dessa forma que a gente vai melhorar. Se a gente não pensar dessa forma, se a gente continuar sendo egoísta, egocêntrico, sendo o centro das atenções, dificilmente a gente vai conseguir melhorar. Né? A lei divina é inexorável para todos, ou seja, ela é implacável. A lei de Deus não deixa ninguém de fora. A lei de causa e efeito, princípio de ação e reação, diz que tudo que emitimos a nós retorna. Se emitimos o mal, ele retornará para nós. Se fazemos o bem, dele receberemos. Tá? Isso, gente, não tenham dúvida. É assim que funciona. Tá? Tudo que nós fazemos, de bem ou de mal, volta para a gente. Então, só por isso é melhor fazer o bem. Né? Só por essa questão, já, se eu tiver que escolher entre o bem e o mal, eu vou fazer o bem. Por quê? Porque vai voltar para mim. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, vamos fazer um resuminho aqui, aí a gente fecha com perguntas e discussão aí de uma forma geral, tá? Então, assim, de uma forma geral, o que nós falamos aqui hoje? Ó? Que nós temos uma liberdade, que a nossa liberdade é relativa e é proporcional à nossa responsabilidade. À medida em que eu vou ganhando liberdade, aumenta a minha responsabilidade. Lembra da aula passada? Como que a gente consegue a liberdade? Através do conhecimento.
Conhece a verdade te libertará. Ótimo, eu aumento a minha liberdade, que ainda assim é relativa, mas à medida que eu tenho mais liberdade, porque eu tenho mais consciência, aumenta a minha responsabilidade. Então, eu sei que todos os meus atos e todos os meus pensamentos terão consequências e que eu sou responsável por eles. Certo? A lei de ação e reação é uma lei física imediata. Lembra da bolinha? Bateu aqui, voltou lá, imediatamente. Né? Agora, o princípio de ação e reação está dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei moral e é atemporal. O que quer dizer isso? Né? A lei de causa e efeito não está ligada à matéria, ao corpo físico, está ligada ao espírito imortal, e que uma ação causada por esse espírito dará causa a um efeito futuro, que pode ser nessa existência ou em outra. Tá? Então, isso por si só já é uma diferença da lei de ação e reação, lei física, para a lei de causa e efeito, lei moral. Tá? Então, assim, mas então, se eu morrer, né, no túmulo, morre aquilo ali também, não aconteceu nessa, não acontece de novo. Não. Tá? Essa lei, por ser uma lei moral, ela é inerente ao espírito e estará com ele nessa vida, nessa oportunidade, nessa encarnação ou numa futura. E aí, então, a gente deduz o quê? Que a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Não é isso? Nós já aprendemos, e a gente sempre fala aqui, eu posso plantar ou não plantar, mas se eu plantar, eu vou colher. E se eu não plantar, né, não vou colher, mas a gente não pode ficar estagnado. Então, eu tenho que plantar. E agora, o que eu vou plantar é que é o importante. Eu não posso imaginar que eu vou plantar tomate e colher maçã, ou que eu vou plantar maçã e colher tomate. A gente vai colher exatamente aquilo que plantar. Deus é amor, mas também é justiça. Eu acho que esse slide foi um dos slides mais fortes que a gente viu aqui na discussão de hoje, que por mais que talvez, tudo que nós falamos aqui hoje eu já sabia, nada é novidade, né? Mas a gente refletiu de uma forma mais intensa sobre isso. Né? Nós sabemos que Deus não é um Deus vingativo, punitivo, que é um Deus amor, que ama igualmente todos os seus filhos, toda a sua criação, do átomo ao astro, todos da mesma forma, né? Aquele que acerta tudo e aquele que se equivoca nas escolhas, o amor de Deus é exatamente igual. Ele não faz diferença para nenhum filho. Porém, ele é justo, da mesma forma com todos os filhos. Né? E o amor de Deus, então, fica claro nas oportunidades que ele nos dá, das sucessivas reencarnações, onde nós podemos, através da nossa vontade, através do nosso esforço, buscar o nosso aprimoramento moral, intelectual, né? Mas ele é justiça à medida em que ele coloca à nossa disposição a lei de causa e efeito. Né? Dá oportunidade, mas também, né, essa oportunidade vem acompanhada da lei de causa e efeito, onde nós, através da nossa semeadura de hoje, faremos nossa colheita amanhã. Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão? Ou foi todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Silêncio me dá um medo, gente. Muito boa a aula de hoje, Paulo. Eu estou chegando aqui no final, ó, vocês estão vendo que eu estou tomando água, tá um sol aqui, não está difícil, cara. Eu preciso refrescar, hidratar, né? Mas, oi. Foi tudo muito bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Obrigado, Zibélia.
tranquilo, muito bom. Obrigado. Obrigado a Glaucia aí pelas intervenções, né? Sempre muito produtiva. Eu gosto sempre de enfatizar toda a semana que é fundamental a participação de vocês. Então, agradeço a todos que participaram de uma forma ou de outra, perguntando, dando opinião. É isso que faz a nossa aula ficar mais alegre, mais dinâmica, né? Senão vira um monólogo aqui, e nós sempre falamos isso, tanto eu quanto a Glaucia, nós falamos isso para vocês. Nós não somos donos da verdade, ninguém está aqui para jogar conhecimento para vocês de forma impositiva, muito pelo contrário, né? O conhecimento é uma coisa que a gente constrói junto, essa discussão, essas reflexões é que faz a gente poder avançar aí no nosso conteúdo e no nosso aprendizado. Bom, então nós precisamos fazer a nossa escalinha da próxima aula. Vamos lá. Quem se compromete a fazer a agenda cristã semana que vem? Gabriel. Gabriel, obrigado, Gabriel. Imagina. Prece inicial. Regina, faz pra gente, Regina? Estamos com saudade da sua prece. Estou pensando em fazer o evangelho. Evangelho? Não, legal. Então já vou por aqui. Evangelho, Regina. Eu faço a prece, Paulo. Helenice? Helenice. Legal. Faz tempo que eu não faço evangelho. Tá, joia. Obrigado. Vibrações? Eu faço. Ana Lúcia. Ana, obrigado, Ana. E a prece final? Eu posso fazer, Paulo. Ivana? Faço. Muito obrigado, Ivana. Tá, então a agenda está feita, depois eu coloco lá nos grupos. Tá? Então as vibrações de hoje... São minhas. É, Ivana, né? Então, por favor. Então, agora mais abastecidos, após recebermos todos esses ensinamentos de hoje, vamos doar o que melhor temos dentro de nós. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor, em benefício de todos que sofrem principalmente e aos necessitados. Vibremos então por todo o universo, pela paz mundial, pelos países em conflito, pelos países em calamidade, pelo Brasil e seus políticos, pelo umbral e pelos suicidas, pelos espíritos missionários, pelos idosos desamparados, pelos jovens marginalizados e pelas crianças órfãs, pelos encarcerados, por todos aqueles que propagam o Evangelho de Jesus. Vibremos também pelo nosso centro e todos os seus tarefeiros e voluntários. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos doentes de corpo e de alma, em especial agora pelos doentes do coronavírus. Vamos vibrar por todos os hospitais e principalmente agora por todos os médicos, enfermeiros e voluntários que trabalham de frente para combater a pandemia que estamos vivendo. Vamos vibrar também por todos os desencarnados sofredores, principalmente por todos os desencarnados vítimas do coronavírus. E por fim, vamos vibrando também por todos esses familiares que estão perdendo seus entes queridos no momento. E também vamos vibrando por nós, para que possamos, a cada dia, tentar colocar em prática as leis divinas e morais que estamos aprendendo nesse estudo. Que assim seja. Seja. Assim seja. Helenice, por favor, faça a nossa prece. Então, assim, finalizando o aprendizado desta noite, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre,
e a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam sempre por mais esta oportunidade de estudo, que possamos refletir sobre tudo que aprendemos e sermos perseverantes no caminho do bem. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana e estaremos semana que vem aqui. Lembrando que no domingo nós temos a palestra, na segunda-feira temos o Evangelho e ao longo da semana temos as aulas aí dos outros anos também, que está franqueado a todos. Ótimo. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau. Abraços virtuais. E agora eu vou para a praia, né? Vou aproveitar o resto do dia. Que delícia. Professor. É muito chique ele. Semana que vem nós vamos para Roma. Opa, bom também. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Ô, Jade, fecha para mim. Nossa, eu cliquei aqui o negócio aqui agora. Ixi. Não vi que a setinha estava no verde. Eu bati a mão que estava no verde aqui, daí saiu essa tela. É, né? Fecha ali. Tchau.